Então, vou começar repetindo algumas coisas que alguns colegas já falaram sobre a extensa sessão ordinária do dia de ontem. Foram 10 horas de discussão. Alguns e algumas vão poder dizer, mas não devia ter feito essa discussão toda no plenário, essa discussão deveria ter acontecido nas comissões. Eu concordo. Não houve oportunidade para a discussão nas comissões. A verdade verdadeira é essa. Por mais que nós tentássemos fazer essa discussão, a vereadora Dani Portela chegou a estar numa das reuniões das comissões e, como não era integrante das comissões, não conseguiu participar do debate. Então, houve, de fato, procedimentos coordenados pelo Poder Executivo que impediram, que prejudicaram a discussão nas comissões, inclusive antes das comissões. Porque um projeto importante como esse, que vai mexer no bolso de 19 mil pessoas, que são servidores e servidoras da cidade do Recife, de fato, não poderia, de forma alguma, ter tramitado com a rapidez com que foi tramitado nessa casa. Nós lamentamos profundamente o método que foi empregado por orientação da Prefeitura do Recife, do PSB e do prefeito João Campos. E precisamos fazer com que toda a discussão sobre essa reforma siga baseada em fatos verídicos, e não em impressões, e não em opiniões, e não em meias-verdades. O Recife precisava obrigatoriamente ter feito uma reforma da Previdência? Precisava. O Recife precisava ter feito uma reforma da Previdência porque o governo federal o fez, de forma criminosa, violenta, autoritária, prejudicando milhões de pessoas pelo Brasil. Isso indicou a necessidade de estados e municípios se adequarem. Nós precisávamos ter aprovado ontem e hoje, como estamos provavelmente aprovando, essas 5 legislaturas? Não. Nós não estamos obrigados e obrigadas a aprovar essas leis hoje. Sob nenhuma hipótese. Não há procedimentos, não há jurisprudência, não há indicativos legais que nos obriguem a votar essas reformas ontem e hoje. De forma alguma. Nós temos liminar na cidade do Recife que permite que essa discussão e essa votação se estendessem até novembro. Não é verdade que, se não votássemos agora, prejudicaríamos a aquisição, por exemplo, de empréstimos. A cidade não estaria negativada hoje, talvez em novembro. Hoje não, não é verdade. Simplesmente não é verdade. Quem está dizendo que um dos componentes dessa reforma da Previdência é fazer com que a prefeitura tenha caixa para realizar investimentos da cidade, não é a bancada da oposição. Foi o próprio secretário de controle que participou de uma reunião desta casa e disse da boca dele. A frase é essa: a prefeitura escolheu não aumentar impostos, escolheu fazer a reforma da Previdência para capturar R$1,5 bilhão de reais. Não é Ivan Moraes que está dizendo. Quem disse isso foi o secretário Ricardo Dantas, representando a Prefeitura do Recife. Então, que se coloque as coisas em pratos limpos. Nós estamos obrigados por lei a aumentar a alíquota de contribuição para 14%? Outra vez, não. Há, inclusive, dentro da legislação federal, a possibilidade que indica a contribuição por alíquotas que variam de acordo com o salário. Então, nós poderíamos ter protegido, inclusive reduzido a alíquota de quem ganha um salário mínimo, de quem ganha 2 salários mínimos, e poderíamos ter taxado, inclusive, além dos 14%, a quem ganha 5, 6, 7, 8 mil reais. Poderíamos ter feito isso. Não fizemos. E não fizemos, não foi baseado em estudos, não foi baseado em contas. É como alguns colegas gostam de dizer, a economia não é mágica. Não é mágica. Uma informação, uma decisão que diz respeito à reforma da Previdência precisaria, por exemplo, estar submetida a estudos de longo prazo, os chamados estudos autuários, que não foram apresentados nem debatidos com essa casa. Então, não éramos obrigados a aceitar 14% de alíquota para 100% do funcionalismo. Mais uma vez, escolhemos fazer isso. E é lamentável que nós tenhamos escolhido fazer isso. Sobre a idade de aposentadoria.
nós estávamos obrigados a aumentar 6 anos para mulheres e 4 anos para a idade do homem, a mulher passando de 55 anos para 61 e o homem passando de 60 para 64? Não, nós não estávamos obrigados por lei a fazer isso. A prefeitura escolheu fazer isso e essa casa aqueceu. É preciso que essas questões sejam colocadas. Esta casa poderia ter mantido as idades em 55 e 60. Essa casa poderia ter escolhido, inclusive, aceitar a emenda da vereadora Cida Pedrosa, da base do governo, que entendia que poderia reduzir um pouco o aumento que foi dado ao tempo de contribuição das mulheres. Mas essa casa não aqueceu. Não foi por obrigação, não foi porque tinha que ser. Todos os argumentos colocados pela bancada, falando pela Prefeitura do Recife, foram colocados como se a gente não tivesse absolutamente nenhuma outra opção. Havia muitas opções. Havia a opção de a gente montar uma comissão especial. Havia a condição de a gente fazer uma série de audiências públicas, ouvindo todos os sindicatos do servidorismo público na cidade do Recife. Havia a opção de estender essa discussão por talvez 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, para que a gente pudesse chegar em saídas consensuadas. Havia a opção de nós termos acesso aos números e às contas, às equações que basearam essa proposta, que eu tenho certeza absoluta que a Prefeitura não realizou de um dia para o outro. Tenho certeza absoluta que essa reforma vem sendo tramada nos gabinetes da Prefeitura do Recife há muitos meses. Nem sonho em imaginar que isso é obra apenas desta gestão, do prefeito João Campos. Isso é obra do conjunto das gestões do PSB, que já estavam há 8 anos na cidade do Recife e agora ficarão por mais 4, e que decidiram a revelia de seus eleitores, inclusive, porque isso não foi nem discutido na campanha eleitoral. Nós saímos agora, estamos aí há pouco mais de 6 meses, da última campanha eleitoral, em que o prefeito João Campos fez campanha e foi eleito. E em nenhum momento ele falou assim: quando eu for eleito, eu farei a reforma da Previdência do município do Recife. Isso não faz parte do programa do prefeito João Campos, isso não foi promessa de campanha, muito pelo contrário. O que nós vimos durante o processo da campanha foi um incentivo beirando, ou talvez até passando da legalidade, para que funcionários e servidoras participassem da campanha amarelinha, para que vestissem suas camisas, para que fossem para os sinais e pedissem voto para o prefeito, que o quê? Pouquíssimo tempo depois, já resolveu que é mais fácil fazer caixa para a Prefeitura do Recife, metendo a mão no bolso de 19 mil servidores e servidoras, ao invés de ter outro tipo de saída. Por exemplo, vamos cobrar de quem já deve à Prefeitura. São tantos grandes empresários, é tanta gente tão rica que deve tanto dinheiro à Prefeitura e a gente tem dificuldade de cobrar. Para falar somente de IPTU, nós temos apenas no centro expandido da cidade, Vossas Excelências, que vai do Marco Zero até Agamenon Magalhães, quase R$400 mil em débitos de IPTU, porque a Prefeitura não vai gastar, não vai atrás desse dinheiro para fazer caixa. Seria interessante que a Prefeitura fizesse esse esforço. E por que a gente não vai atrás do ISS, de grandes empresas, de hospitais, de gente que, durante a crise da pandemia do Covid, ganhou dinheiro, era rico, ficou mais rico, mas a gente está deixando essa rapaziada em paz. A gente fala fino, a gente passa pano, a gente dá tapinha nas costas, a gente aplaude as pessoas que estão acumulando riqueza no momento em que se acrescem e se escancaram todas as desigualdades que marcam a nossa cidade, a cidade mais desigual do país, a capital do desemprego, uma cidade que está dentro de um estado que é um dos piores do estado do Brasil para se fazer negócios. E nós não estamos enfrentando essa discussão da forma com que ela deve ser discutida. Então, gostaria aqui, durante essa discussão, eu não irei ficar pedindo destaque, eu não irei ficar justificando o voto, porque essa discussão já justifica os meus votos em todos os 5 projetos que vêm do Poder Executivo com forma de urgência para fazer uma reforma que vai prejudicar em muito 19 mil pessoas da cidade do Recife e todas as suas famílias. Nós estamos falando de uma reforma que deverá impactar mais de 100 mil pessoas na nossa cidade e que foi votada de uma hora para outra.
E não adianta dizer, como o líder do governo às vezes diz, não, mas eles dizem que não tiveram tempo e fizeram 90 emendas. As oposições da direita e da esquerda fizeram mais de 80 emendas. Mas que não se diga que foram fruto de amplo diálogo, foram fruto de um esforço hercúleo destes mandatos e dos sindicatos, todos os sindicatos de servidores e servidoras que correram atrás, que procuraram ler 5 legislaturas, que procuraram buscar informações num curtíssimo espaço de tempo e que tiveram muito pouco tempo para amadurecer suas propostas. Eu não tenho nenhuma dúvida, vereador Osmar Ricardo, vereadora Liana, vereadora Dani, vereador Jairo Brito, que se nós tivéssemos mais alguns dias, se nós tivéssemos mais 2 semanas, se nós tivéssemos tido acesso a todos os estudos autuários, se nós pudéssemos ter convidado economistas para falar um pouco da realidade dos cofres públicos e da importância ou da necessidade de um remédio, seja amargo, seja doce, o que quer que seja, no prazo que tivesse sido, nós teríamos condições de aprovar muito mais modificações. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se houvesse tido uma sequência de discussões das 90 emendas, vamos supor que o projeto tivesse tramitado com urgência, da forma com que a prefeitura queria. Essa casa não tinha a obrigação de botar para votar na semana seguinte ao fim do prazo das emendas. Essa casa poderia ter pego as emendas e as comissões de Legislação e Justiça, em que a oposição de esquerda não tem nenhum voto, e a comissão de Finanças, poderia estabelecer um cronograma de discussão das 90 emendas. Dizer assim, hoje a gente discute 10, amanhã a gente discute 10, amanhã a gente discute 10, e em 15 dias, por exemplo, a gente teria dado conta de discussões muito mais aprofundadas sobre as 90 emendas que, repito, num esforço sobre-humano, os mandatos da oposição dessa casa protocolaram. Então, não me venham dizer que houve democracia, não me venham dizer que houve ampla discussão, não me venham dizer que a reforma, do jeito que foi aprovada e que será certamente aprovada na votação que se seguirá a esse debate, era necessária, como estava. Não me venham dizer que a reforma que foi colocada pela Prefeitura há muito pouco tempo, nesse momento, sendo aprovada como está sendo aprovada, ela era imprescindível. Ela não era imprescindível. Não me venham dizer que era obrigatório a gente fazer essa votação hoje, porque também não era. Faço esse relato porque acho que é importante que, depois de uma sessão histórica dessa casa que houve ontem, é importante que a gente reflita sobre como se dará a nossa relação com a Prefeitura nos próximos meses, nos próximos anos. Até quando nós aceitaremos sermos tratados como se fôssemos um puxadinho da Prefeitura, como se fôssemos uma secretaria em que o prefeito manda um memorando e diz quando esse memorando tem que ser respondido e a gente simplesmente responde. Faço aqui, aproveito essa oportunidade no final desse discurso para fazer uma menção ao presidente dessa casa, vereador Romerinho Jatobá. Vossa Excelência, nós temos diferenças que não cabem nos dedos da minha mão e do meu pé. Politicamente, a gente se situa em lugares praticamente opostos, mas eu preciso fazer uma ressalva ao comportamento de Vossa Excelência durante toda a reunião de ontem. Como falei para Vossa Excelência particularmente, Vossa Excelência foi um presidente impecável. Vossa Excelência ontem foi um mediador imparcial. Vossa Excelência ontem garantiu que o regimento dessa casa, durante a sessão plenária de ontem, fosse cumprido à risca. Vossa Excelência, em nenhum momento, limitou o uso da palavra por essas bancadas de oposição que insistiam em dizer que o projeto que a gente estava aprovando não presta, como estamos dizendo hoje novamente. Mas Vossa Excelência, no lugar do presidente da casa, foi exemplar e precisa ser saudado por isso, porque o certo é o certo. E como o certo é o certo, eu repito que votarei mais uma vez de forma contrária a uma reforma da Previdência desnecessária, antecipada, autoritária, violenta, que vai prejudicar mais de 100 mil pessoas da nossa cidade, que não deveriam estar sendo prejudicadas no momento em que mais precisam do Estado. A gente era para estar indo buscar o dinheiro de quem ficou rico, e não o dinheiro de quem luta todos os dias para poder comprar o seu feijão, o seu arroz, para pagar seu aluguel e para tentar encaminhar seus filhos e filhas da melhor maneira possível.